E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando como que faz para configurar o Xdebug utilizando a versão mais atual do Laravel, que no nosso caso aqui é a versão 10. A gente vai configurar o Xdebug na versão 3, no caso utilizando o VS Code junto com o Docker, né? Um dos pontos importantes a se mencionar é que da versão 2 para a versão 3 do Xdebug, aqui na documentação, a gente tem algumas mudanças de propriedades na configuração. E uma delas é o Remote Enable, que passa a ser agora o xdebug.mode, né? A gente também teve uma mudança na Remote Host, que foi modificada para Client Host, e também tem uma outra que seria o Remote Port, que foi modificada para Client Port. Esse Remote Port e o Remote Host era usado para a versão 2. Eu até fiz um vídeo recentemente explicando como que fazia para configurar na versão 2 do Xdebug. Então, vamos lá. Eu criei aqui um projetinho em Laravel, tá? Só para fins didáticos de explicação. Já tenho aqui algumas configurações pré-configuradas. Vou passar aqui bem rápido, para a gente não perder muito tempo. Então, basicamente, eu tenho uma imagem PHP, onde eu vou ter um extra host, que isso aqui vai se, esse domínio ele vai se tornar o meu IP da minha máquina. Então, isso daqui mapeia o IP da minha máquina, que no caso é o IP, deixa eu pegar aqui 192.168.0.5. Então, isso daqui vai ser o mesmo que isso aqui. Eu tenho aqui a imagem do Nginx para funcionar como load balance, né? E a gente poder redirecionar para o nosso PHP FPM. Tem uma imagem aqui do MySQL, do PHP MyAdmin, mas nesse caso aqui a gente só vai utilizar mesmo o Nginx e o PHP FPM. Então, basicamente, a gente vindo aqui para a imagem do Docker, do PHP FPM, a gente vê que basicamente a gente tem uma instalação do Xdebug, tá? Eu faço o download lá do GitHub, a versão mais atual, que é a 3.2, faço o build dela e faço a instalação. Após isso, aqui seria a instalação do Composer, né, dentro da nossa imagem. Então, visto que a gente já instalou aqui, a gente precisa configurar agora o nosso Xdebug. Então, eu criei um arquivo de configuração chamado phpini. Então, aqui eu passo esse arquivo phpini lá para dentro do meu container, sobrescrevendo a configuração atual lá. E nessa configuração do phpini, a gente tem a parte que determina, né, que é a configuração de Xdebug. A gente ativa a extensão Xdebug. E aqui são esses três atributos novos, né, como eu expliquei anteriormente na documentação. Então, a gente tem um mode, que sobrescreveu o Remote Enable. A gente tem o Client Host e o Client Port. Então, o host, como eu falei, ele vai ser o IP. Então, isso vai ser o mesmo que isso aqui. Então, esse host vai apontar para o nosso IP da nossa máquina, né, fora do container. E a porta é onde o Xdebug vai enviar as informações para a gente. No caso, as informações ela vai ser enviada aqui para dentro de uma extensão do PHP Xdebug que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Então, a gente pesquisa aqui por Xdebug, a gente vê que tem uma extensão aqui instalada no meu computador, PHP Xdebug, tá? Essa extensão ela é oficial e ela que vai ficar ouvindo o que está acontecendo com o nosso fluxo de código e o que ele deveria fazer, né? E a gente coloca os breakpoints aqui. Então,
o Xdebug se comunica com a extensão do PHP aqui se comunica com a extensão Xdebug aqui no VS Code. Então a extensão se torna um client lá do nosso servidor Xdebug. Então vamos lá. Vou executar aqui os nossos containers. Após a execução deles, a gente pode ver que a nossa aplicação está rodando na porta 8080 e nada acontece ainda, né? Então a gente vai lá para a nossa extensão do PHP que a gente criou. Então a gente vem aqui, ó, Run and Debug. Aqui vai ter esse botão para você poder criar uma customização própria. Tá? Então você clica aqui, ó, Create a Launch.json file. Então após clicar aqui vai aparecer algumas opções. Tá? Quando você instalar a extensão Xdebug aqui no VS Code, ele vai aparecer para você aqui, ó, PHP. Então você pode selecionar PHP aqui e pode ver que ele cria umas configurações padrões, mas a gente não vai utilizar essas aqui. A gente vai usar algo parecido com isso aqui, mas eu tenho uma própria que eu já tenho pronta aqui, mas basicamente a gente vai fazer o listen da porta 9000 e a gente vai modificar, a gente vai dizer para o VS Code que tudo que chegar, né, tudo que chegar nessa pasta aqui, que é a pasta do container, vai, na verdade, ser a nossa pasta do nosso projeto na nossa máquina aqui. Então, tudo que for barra var, barra app, acaba sendo a pasta do meu computador aqui nesse momento, que seria esse path aqui, ó. Então, esse path aqui, que seria, isso vai fazer uma espécie de replace, né, aqui dentro. Então, a nossa extensão vai entender, porque lá dentro do container, né, a nossa pasta é diferente. Então, isso aqui é obrigatório, senão não vai funcionar. Então, basicamente, a gente faz esse mapeamento de paths, depois coloca a porta 9000, tem que ser a mesma que está na configuração do PHP ini, tá? Tem que ser essa mesma porta. Então, após isso, quando você clicar aqui na aba Run and Debug, vai aparecer a opção para você aqui, esse botãozinho de play aqui, ó. Então, aí a gente nomeou aqui, ó, Listen for Xdebug. Tá vendo aqui? Então é esse o nome que a gente colocou aqui. Então se eu colocasse qualquer coisa aqui, ele vai alterar aqui em cima também, tá vendo? Então vou voltar aqui. Pronto. Aí a gente vai clicar no botão play aqui agora e perceba que ele vai criar um servidor aqui pra gente. Então ele tá escutando ele criou na prática realmente um servidor na porta 9000, ou seja, está escutando a porta 9000. E aqui é o nosso gerenciador, né? Então a gente pode ver aqui alguns botões como F6, F10, F11, Shift F11, Ctrl Shift F5, Shift F5. Então, mas vocês podem utilizar as teclas de atalho normal, tá? Beleza. Então, após essa configuração aqui e vocês fizerem a inicialização do servidor, aqui agora já está pronto para colocar um breakpoint em qualquer trecho do código. Então, eu vou colocar um breakpoint na primeira rota que o Laravel executa. Então, o Laravel cria essa rota aqui por padrão, né? Essa rota barra aqui, e ele renderiza uma view welcome. Então, a gente coloca um breakpoint aqui e tenta executá-la agora. Então, perceba que o nosso código parou exatamente onde a gente colocou o breakpoint. E aqui eu consigo ver todas as variáveis, tá vendo? Então, aqui é o contexto this, seria o contexto this da nossa classe. Eu consigo ver as variáveis superglobals. E eu consigo também ver as variáveis definidas, as variáveis constantes que a gente define, né, no projeto, no caso do projeto Laravel. Então, apertando F10, ele passa para a próxima linha. E aqui vocês conseguem testar toda a execução do código. Então, funciona tudo direitinho. Perceba que as variáveis aqui modificam tudo corretamente. Então, vocês podem ficar à vontade para configurar breakpoint aonde quiser. Então, por exemplo, eu posso colocar um breakpoint dentro de um middleware, por exemplo. Então, vou colocar um breakpoint aqui num provider, por exemplo. Então, esse aqui, App Service Provider.
Então aqui dentro geralmente sempre tem, né? Sempre executa aqui. Então eu vou colocar aqui teste e vou colocar um breakpoint aqui. Perceba que ele vai parar exatamente aqui no nosso echo, tá vendo? Então funciona perfeitamente. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.